Salve, salve, criaturas. Certinho? Então, vamos terminar hoje com as tribos de W5. Já vou falar as duas últimas tribos que faltam e as minhas considerações finais sobre elas, tá ok? Se você entrou aqui de paraquedas, bem-vindos ao Dark Gate. Nós somos um canal que fala de RPG e terror. E fica à vontade. Espero que curta, que goste do que vai ver. E se gostar, deixe o seu like. Valeu? Vamos lá. Então, o que falta agora? Os peregrinos silenciosos. Não mudaram muito, tá? Da última edição para cá. Tá? Continuam sendo os viajantes, os migratórios. Tá? Eles representam a viagem, os caminhos e a sabedoria que esses caminhos trazem. Tá? Então, eles gostam dessa coisa de passear pela Umbra, passear entre os mundos. Tá? Então eles costumam ser esses viajantes, esses portadores das notícias dos Garous. Então, essa parte ficou muito parecida com o lobisomem anterior. Tá? Porém, eles não são mais obrigados a ficar migrando ou indo de ponto ao outro, não parar no mesmo lugar. Não tem mais isso. Tá? Digamos que a viagem agora deles é outra. O patrono deles é a coruja. A coruja que observa cuidadosamente para dar o seu bote. Tá? É um totem geralmente relacionado à sabedoria. E ela dá um benefício a eles, que é um dado em atletismo, furtividade, quando é relacionado a uma travessia, uma fuga, uma infiltração. Isso eu acho bom. É um dadinho que vai entrar no caerne da Wyrm, com certeza você vai ganhar um dadinho extra aí no atletismo e na furtividade. Tá? E a obrigação que eles têm. Tá? Se o peregrino silencioso ele testemunhar uma morte, tá? Ele é obrigado a fazer um rito comemorativo para aquela morte, tá? Para reconhecê-la como aquele morto. Tá? Se ele não fizer isso, se alguém morrer e ele não fizer o rito de passagem daquela pessoa, ele volta com um ponto de força de vontade na próxima sessão. Tá? Então, sim, você vai ter que fazer rituais para enterrar os seus amiguinhos, as pessoas que morreram e etc, etc. Com relação ao Wyrm, eu acho que não, porque né, o Wyrm é o Wyrm, não tem o porquê. Agora, o último e não menos importante, que é os presas de prata. Os presas de prata também são os líderes, aqueles que vêm da hierarquia, aqueles que são líderes porque são líderes, aquela coisa toda. Porém, ultimamente, muitos jovens Garous estão questionando essa liderança deles, porque eles lideram desde sempre e o apocalipse está aí, está acontecendo e nada mudou. Então essa liderança realmente é certa? Não é? Não se sabe. Eles perderam a loucura que eles têm, tá? Mas o histórico deles, da tribo, é que eles tendem a cair muito no Hanaru ou no Hasglok. Tá? Muitos deles caíram ou no Hanaru ou no Hasglok. Mas não é um defeito da tribo, né? Isso é apenas um comentário. Tá? O patrono deles é o falcão, líder, né? Orgulhoso, né? Um patrono de glória. E o benefício que ele dá é um dado em todas as paradas de persuasão e liderança, quando for para fazer os outros seguirem seus conselhos, sugestões ou ordens. Que é coisa bem de líder, achei ok. Tá? Sua obrigação é, se um presa de prata fizer uma ação que eu faça diminuir, né, perder o seu renome, tá? Ele recupera apenas um ponto de força de vontade no próximo jogo. Tá? Então ele não pode perder renome. Pesado isso. Isso aí eu achei que é bem pesado, tá? Por benefício que é. Um dado de parada de dado, persuasão, liderança, acho meio complicado. E não poder perder renome, quer dizer, glória, honra e sabedoria, não pode perder nenhum desses três.
eu achei bem pesado. Mas a essência do personagem tá aí, tá feita, tá? Os dons depois eu vou ver, provavelmente os dons devem compensar muita coisa daqui. Tá? Então esses são os dois últimos clãs que faltaram. Né? E agora eu vou falar minhas considerações finais, tá? Eu achei que, que as tribos elas ficaram bem genéricas. Não senti uma. Eu vou até ajeitar aqui. Eu não senti uma particularidade, podemos assim dizer, uma real conexão das tribos. Eu acho, porque vocês sabem, o W5 teve muito problema, né, com a apropriação cultural, com o conceito dos indígenas, aquela coisa toda. E eles ficaram muito preocupados com isso e foram tirando muito dos elementos indígenas das tribos. Isso descaracterizou demais elas. E eles não souberam repor essa caracterização nelas. Tá? Eu entendo realmente que deveria realmente tirar aquela parte indígena da coisa. Como eu falei, é difícil você como fazer um personagem brasileiro, negro, e dizer que é um cria de Fenris. Como é que você tem que fazer um malabarismo todo para poder dizer que aquele cara é um cria de Fenris? Deixando mais genérico, é mais fácil você encaixar esse cara na tribo. Só que com isso eles perderam muita identidade da tribo. Ela tá ali, você reconhece a tribo, mas sabe, tá faltando aquele temperinho, sabe, tá faltando aquela pimentinha moída ali em cima para dar um boost. Por exemplo, ali fala que os presas de prata caem por Hanglosk ou por Hanaro. Mas ele não fala, não especifica que presa de prata foi. Não tem a história do clã, da tribo. Você não vê a história da tribo. Você não tem nomes influentes da tribo. Você não tem locais da tribo. Sabe? Você não tem o que torna a tribo algo único em si. Então você tem ali peregrinos silenciosos, diz que eles foram amaldiçoados e caminham. Amaldiçoado por quem? Por um espírito. Que espírito? Qual o nome desse espírito? Por quem? Que época? Sabe? Eu achei que essa parte das tribos ficou faltando personalidade. Eles tiraram a parte indígena, que é o que dava personalidade a tribos, e não botaram nada no lugar. E isso foi um problema. Pelo menos ali, pelo que eu vi e li das tribos, foi isso. As tribos perderam um pouco daquela personalidade. Algumas tribos têm benefícios bons, como dos garras vermelhas. Quando você está com a metade da tua vida, você dá mais um dado na briga, né? E tem tribos que eu achei que o benefício não compensa muito a desvantagem, como os presas de prata, que você não pode perder renome de jeito nenhum. Você não pode perder 3 dos renomes, senão você já dançou, né? Enquanto que o garra vermelha você só precisa não dar tiro, só não usar tecnologia e você continua de boa. Então tem coisas ali que, né, os roedores de ossos que desvenda segredos, né, do lixo e etc, do que você ignora, né? Você tem que revelar esses segredos, né, que estão escondidos. Mas aí também os antigos Uctenas, agora os senhores o que é mesmo? Conselho Fantasma, né? São senhores dos segredos e também muito segredo, sabe? Vou até ver aqui, quer ver? Da minha Senhora das Aliado do Asfalto, Conselho Fantasma. O Conselho Fantasma tem a oportunidade de se dessatisfazer a sua curiosidade, mas não faz, não recupera o único posto de vontade nessa nova sessão. Quer dizer, ainda tem ali um pouco de segredo, sabe?
ganha um dado para investigar o ocultismo e lábia para desvendar um segredo guardado. Enquanto que o roedor de ossos, ele... Cadê? Ele para tentar ser por favor. Ele pede a seus seguidores, acha aquilo que os outros não conseguem, ver aquilo de forma criativa, o conhecimento como objetivo. Quer dizer, tem ali alguma coisa semelhante, tá? De segredos, de revelações e segredos. Eu achei que eles ficaram com os benefícios muito parecidos. Tá? O Conselho Fantasma, ele também ele podia ser muito mais voltado para a Umbra e não está muito especificado. Diz que eles são os mensageiros da Umbra, mas sabe, não senti uma firmeza. É como chegar pro cara, aí, tu conhece ali o bairro tal? É, até conheço. Você não sente firmeza nisso. É mais ou menos isso. Você vai, vamos pra Umbra? Vamos, você conhece? Até conheço. Você já vai ficar preocupado. Né? Já os peregrinos silenciosos eu vi muito mais certeza ali no texto, dizendo que eles vão para a Umbra, atrás dos mortos, fazem o ritual funerário. Eu achei eles muito mais Zuquetenas do que os próprios Zuquetenas, eu acho, podemos assim dizer. Mas, ok, vai ver que de repente nos dons da tribo pode ser que isso mude. Tem os dons mais voltados para a Umbra, porque até agora não senti muita firmeza. Tá? Mas a minha percepção é essa. Tá? Eu achei que realmente as tribos elas estão parecidas, mas faltou o tempero, faltou aquela pimenta do reino por cima, sabe? Para dar aquela apimentada. Tiraram coisas corretas, mas não botaram coisas à altura no lugar. Tá, eu acho que tá faltou história. Eu achei que as tribos estão com muito pouca história. Não tem uma coisa que, sabe? O apocalipse está aí, mas o que aquela tribo fez durante para chegar nesse apocalipse? O que ela fez para evitar o apocalipse? Não tem. São textos muito simplificados, diminutos. O que eu não vi, por exemplo, no V5. Eu achei que no V5, os clãs de V5, pelo menos eles têm alguma história. Tá? Como não é uma reimaginação, né, o V5 é uma continuação direta, além de ter toda aquela parte antiga da lore, eles ainda acrescentaram um pouco mais. No próprio livro, né, dos Anarques e da Camarilla, você ainda tem um pouco mais de história. E eu vi no Lobisomem, sabe, um pequeno resumo, sabe, por alto, muito pouco descrito, o que me deixou triste. Modéstia à parte. Tá? Vai ver que não sei, vai ver que eles acham que o jogador de Lobisomem não se importa com história, só se importa com porradaria. Porque, por exemplo, você vai jogar lá com os Harden lá, esqueci o nome deles, como é que eu traduzi aqui? Os Guardiões da Fogueira, tá? O do Coração da Fogueira, os antigos Fiana. Eles são os contadores de história das tribos, os que levam a mensagem, que mantêm viva a história, né? Aí você pensa, que história? Não tem história no livro. Tu vai contar de que herói? Não tem um herói no livro. Por enquanto, até agora não achei. Tá? Não li ele todo, mas até agora faltou lore. Tá? Eu acho que o que vai acontecer, tá, nesse ponto é que os jogadores vão começar a usar a lore antiga e usar esse livro aqui para jogar. Porque pelo menos na lore antiga você tem referência. Você pode contar histórias. Você pode, porque cara, lobisomem é isso, é você contar histórias em volta de uma fogueira, em volta de um caerne.
Você tá no carrinho e você tá contando a história sobre o herói que lutou incansavelmente pela Wii, blá 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 blá. E aqui não, aqui o cara vai ter que inventar uma história, porque ele não tem uma referência. Pode ser que o jogador novo, que não tem experiência muito em RPG, vai ter dificuldade. Porque ele vai fazer um guardião da fogueira. Ah, vai usar o dom. Que dom? Ah, vou usar o dom para, sei lá, para inspirar as pessoas e elas... Legal. Beleza. E aí, qual história você vai contar? E ele não sabe qual história que ele vai contar, porque o livro não traz nenhuma história para ele contar. Então ele vai ter que inventar, e como ele é novo, ele vai ter dificuldade para inventar essa história. Então, e a tribo também não tem muita coisa explicando da tribo. O que ela fez, deixou de fazer um resumo. É um resumozinho desse tamanhinho só, gente. De cada tribo. Se eu for. Daria. É porque eu achei que não era necessário, não precisava mais. Cara, daria. Em um vídeo de 15 minutos eu contar toda a história de uma tribo. Porque não tem. Não tem história. É genérico. Né? Mas, em termos de mecânica de jogo, eu acho que ela vai funcionar. Em termos de V5, ela vai funcionar. Agora, se você realmente quiser jogar, eu acho que seria bom, conselho meu, pegar a lore do lobisomem anterior. Pegar aquela lore e jogar o W5. Fazendo as adaptações necessárias. Tira os nomes do Kitena, dos Fianna, vai tirando esses nomes todos, adapta para o nome atual e vai mesclando os dois. Que aquilo nitidamente você está jogando V20 e aí você faz esse aqui como já a Era do Apocalipse. Pronto. No antigo lobisomem você estava lutando contra o Apocalipse e no W5 você tá no Apocalipse. Eu acho que essa é uma coisa que vai ser feita, eu acho que vale a pena ser feita essa parte. Tá? Porque realmente os planos ficaram com história muito fraquinha. Essa é a minha opinião. Agradeço a todos que viram até aqui. Gostou desse vídeo? Achou ele legalzinho? Deixa um like aí, se inscreve no canal, deixa seu like aí que muitos outros virão. Agora eu vou fazer o próximo vídeo. Eu vou fazer dos antagonistas. Tá? E aí, vamos ver se dá uma melhoradinha na história. Valeu? Até a próxima. E tchau.